Bom dia, alunos do 8º ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando nesse momento. E bora para uma aula de matemática, né? A gente já até viu essa atividade, mas conforme o combinado de colocar ela também para vocês revisarem e ver a correção, né? Ver certinho, fazendo a correção correta. Grandezas inversamente proporcional. E 8º ano, capítulo 2, página 42. E aí nós vamos ver essa atividade, tá? Bom, então vamos lá no exercício 1. Diz o seguinte: uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas, despejando 10 litros de água por minuto. Logo em seguida a gente tem uma tabela. Se a gente completar essa tabela, na verdade a gente vai estar respondendo os itens a seguir. Na primeira coluna da tabela, a gente tem a vazão de água, que está em litros por minuto. E na segunda coluna nós temos o tempo, que está em hora. O exercício já falou para a gente que uma torneira despeja 10 litros por minuto, que está o 10 na tabela. E ela gasta 4 horas para encher essa caixa d'água. Bom, se eu colocar mais uma torneira nas mesmas condições, despejando os 10 litros de água por minuto também, eu aumentei a torneira, então eu dobrei a quantidade de litros. Então, isso me diz que o tempo vai diminuir. Se eu dobrei a quantidade da vazão, no tempo eu vou dividir, tá? Se de um lado, numa grandeza, eu multipliquei por 2, na outra grandeza eu divido por 2. Depois nós temos 40 litros por minuto, quer dizer que tem 4 torneiras abertas. Bom, de 20 para 40 eu dobrei novamente. Se eu dobrei a vazão, o tempo eu vou dividir por 2, achar a metade. Então, 2 dividido para 2 deu 1 hora. Então, a gente tem que uma torneira despejando 10 litros por minuto gasta 4 horas. 2 torneiras, que seria 20 litros por minuto, vai gastar 2 horas. E 40 litros por minuto eu vou precisar de 1 hora para encher essa caixa d'água. Então, as grandezas inversamente proporcionais funcionam da seguinte forma. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? Se uma dobra, a outra a gente tem que dividir por 2. Se uma triplica, a outra tem que dividir por 3. Aí vem o item A. Em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão essa mesma caixa d'água? A resposta está na tabela. 2 torneiras é os 20 litros por minuto, então vai gastar 2 horas. Olha a letra B. Se 4 torneiras fossem ligadas juntas, cada uma despejando 10 litros de água por minuto, em quanto tempo essa caixa d'água estará cheia? Basta olhar na tabela também, na última linha, 4 torneiras vai gastar 1 hora para completar essa caixa d'água, né? E a letra C. Escolha uma letra para representar as grandezas, tempo e vazão de água. Em seguida, escreva a expressão algébrica que exprime a relação entre essas grandezas. Para a vazão da água, escolhi a letra A. Para o tempo, escolhi a letra B. Bom, se todas as situações da tabela, se eu pegar A e multiplicar por B, vai dar 40. Então, a nossa expressão algébrica é que A vezes B, a grandeza vazão, vezes a grandeza tempo, vai dar 40, tá? Olha o exercício 2. Lívia e Ana moram na mesma cidade. Lívia gasta 1 hora, que é 60 minutos, para ir de bicicleta à cidade mais próxima, viajando a uma velocidade média de 15 km por hora. Velocidade e tempo são duas grandezas inversamente, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo que se gasta para fazer um certo percurso. Então, olha a tabela. Eu tenho velocidade média, que está em km por hora, e tenho o tempo, que está em minuto. 15 km por hora, viajando a 15 km por hora, gasta 60 minutos. Se eu for a uma velocidade de 60 km por hora, eu peguei o 15 e multipliquei por 4. Então, a grandeza tempo, eu vou ter que dividir por 4. 60 dividido por 4 dá 15. Se eu vou a uma velocidade de 90 km por hora,
Eu peguei o 15 e multipliquei por 6, deu 90. Então, na grandeza tempo, eu vou ter que pegar o 60 da primeira linha e dividir por 6, que vai dar 10 minutos. Com o resultado dessa tabela, a gente consegue resolver as questões embaixo. Quanto tempo a Ana gastaria para ir à mesma cidade se ela for de carro a uma velocidade de 60 km por hora? 60 km por hora gastaria 15 minutos. Se Ana viajasse a velocidade média de 90 km por hora, quanto tempo ela gastaria? Ana gastaria 10 minutos. O item C pediu para escolher duas letras para representar a grandeza tempo e velocidade média e em seguida escrever a expressão algébrica que exprime a relação entre essas grandezas, né? A velocidade chamei de A e o tempo eu chamei de B. Multiplicando A por B vai dar 900. Esse 900 vem lá da tabela. A tabela que a gente fez antes de começar a resolver a letra A. Qualquer valor da velocidade que eu pegar em linha e multiplicar pelo tempo na mesma linha, vai dar 900. Essa é uma das características das razões inversamente proporcionais, tá? Quando eu pego uma grandeza e multiplico pela outra, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, se a gente voltar na tabela e multiplicar as três linhas, primeiro valor da velocidade vezes o primeiro valor de tempo, vai dar 900. Na segunda linha, o valor da velocidade vezes o valor do tempo vai dar 900. E assim por diante, tá?